Tudo bem, pessoal? Hoje a gente está aqui com o nosso papo com o especialista, nosso queridíssimo Jonas, especialista comercial. Seja bem-vindo, Jonas. Muito obrigado. Jonas, hoje o papo vai ser quente, hein? Fala pra mim. Com relação a descarte, Jonas, entendemos que hoje a sua importância é de extrema necessidade, né? Temos de devolver os resíduos ao meio ambiente, né? É nossa obrigação como ser humano manter o meio ambiente seguro para as próximas gerações também. Mas no nosso core, no nosso segmento, explica para mim qual que é a importância do descarte. Vamos lá. A importância do descarte correto para as indústrias, ela começa do ponto onde você já começa dos insumos que você compra, né? Você compra um insumo ali para poder tratar, fazer o seu produto, né? A sua embalagem, né? E nisso, às vezes, ele estraga. O insumo, às vezes, vence. Então, nessa parte ali já começa o descarte. Então, não quando você produz alguma coisa e você contamina algo, tá? O próprio insumo já é algo que vai ser descartado. O insumo, qual a importância dele? Você fazer uma logística reversa, que é onde você não consegue trabalhar com ele, mas a pessoa que te vendeu, ela consegue recolocar de volta no mercado, reaproveitando. Então, às vezes, você pode não precisar descartar e sim reaproveitar para não jogar no meio ambiente. Beleza, passamos essa parte. Você foi lá, você fez os seus copos para você vender lá para o seu fornecedor vender, tudo mais. No seu processo, pode jogar uma borra. Você gera uma borra ou o seu maquinário precisa de uma troca de óleo. Aí vai lá o seu mecânico fazer a manutenção, trocar o óleo. Ops, sujou meu EPI. O que eu faço com o EPI? Jogo no lixo? Não. Esse não pode jogar no lixo. Por quê? O lixo quem coleta? É a prefeitura. E a prefeitura, quando ela coleta o lixo, ela é especialista em quê? Aterro, né? Que são as pessoas comuns que ela atende nas casas. E quando você pega e joga no aterro, o que é que acontece com esse EPI contaminado com óleo, por exemplo? O aterro é um local aberto. Você joga o EPI contaminado no solo. Quando ele cai no solo, às vezes chove. Se chove num EPI contaminado com óleo, o que é que acontece? Escorre, né? O óleo, ele vira um líquido e cai no solo. Esse líquido contaminado de óleo, ele percorre o solo por ano a média de 1 metro. Por ano. Fala, nossa, tão pouco, né? É pouco. Mas imagina que um aterro ele tem uma vida útil de 36 anos. Então vai decorrer 36 metros perfurando aquele solo. E quando esse aterro ele para, depois de 36 anos lá, 50 anos trabalhando, ele fica isolado e deixa decantar todos os resíduos que estão lá. E o correto é ter os resíduos orgânicos, né? Os resíduos normais da casa popular da pessoa. Então o certo é acontecer essa decantação e o solo voltar ao normal para no futuro aquilo virar um novo aterro ou aquele local virar um centro logístico, onde você vê empresas grandes aí, multinacionais, né, criando em vários locais os galpões para entregar produtos para as pessoas. Só que imagina agora que as empresas não estão descartando da forma correta o resíduo, está indo tudo para o aterro, esse aterro sendo contaminado. Aí eu vou lá e construo uma escola ali em cima. A chance de dar algum tipo de doença, correr explosões, como já aconteceu no norte dos Estados Unidos uma vez. Pode acontecer várias coisas, contaminação de água, porque não foi tratada da forma correta os resíduos. Então a importância muito é disso. Então agora pensa que eu estou falando de um EPI. Agora imagina que você está jogando lata de tinta, você está jogando solvente, você está jogando um lodo de estação de tratamento. Então tudo isso a prefeitura não tem braço para poder ver o que você está fazendo no lixo da sua empresa. Aí que a gente entra, a gente pega o seu resíduo e faz algum tipo de retrabalho para poder da maneira mais sustentável possível. Então hoje a gente tem vários tipos de tratamento. A gente tem hoje o coprocessamento, que é para os resíduos sólidos, né? O que é o coprocessamento? O início dele é uma blendagem, a gente pega esse resíduo, faz uma blendagem, que é uma mistura de vários tipos de resíduos, várias destruições, e depois a gente pega e aumenta o poder calorífico dele para dar mais combustão. Então a gente quer que ele fique pior ainda. Mas tudo isso tem um contexto. Ele fica pior para a gente pegar, dar combustão e levar para a sementeira, para ela parar de usar o carvão fóssil, né? Combustível fóssil, né? Carvão você pega da nossa mata, né? Destruir árvores para poder fazer combustível. Então a gente para de usar isso e usa esses resíduos que a gente deu poder calorífico para ele, para dar mais queima. Então hoje a cimenteira ela funciona na base de 70% de combustível fóssil, que tira do nosso solo, tira da gente, né? Então está destruindo o planeta. E 30% ela está funcionando de resíduo. Aí a cimenteira pega, faz todo esse tratamento, né? Depois que ela faz isso, ela sobra aquela cinza dos resíduos que a gente levou para eles poderem tratar e é jogada dentro do produto deles.
Então, quando você compra um cimento hoje, o cimento ele tem um pouco de resíduo dentro dele e você não sabe. Só que esse resíduo foi um resíduo tratado para isso. Então, a sua casa pode ser feita de resíduo da empresa que você tem do lado da sua casa, ali, a empresa vizinha ou a empresa que você trabalha. Se ela estiver descartando da forma correta, claro, né? Aí fora isso, tem outros tipos de tratamentos, como a incineração, né? Fora o processamento. Então a gente tem o aterro industrial, que é para resíduos que não são recicláveis, não tem como fazer nada para poder tratar ele. Então a gente tem quebra química para resíduos líquidos, né? Físico-químicos, evaporação, entre outros mais para outros tipos de resíduos diferentes, né? Que é um assunto bem extenso que a gente pode ir abordando em outro momento, né? Outra oportunidade de a gente poder conversar novamente. Com certeza não faltarão, Jonas. E uau, que aula, não é mesmo? Aqui então a gente pôde aprender que os resíduos, eles precisam sim do tratamento adequado. Jonas já bem pontuou quais são as suas periculosidades, se é assim que eu posso colocar, né, Jonas? Sim. E quais cuidados que a gente tem. E uma informação muitíssimo importante que é retornar pra gente, né? Fazer o ciclo novamente do meio ambiente. Jonas, eu gostaria de entender um pouco mais, agora se você também puder me explicar, com relação às normas. Nós sabemos que cada estado ou município, ou até mesmo panorama nacional, federal, criam suas legislações. Certo. Mas a gente tem outras normas, infranormas sobre isso, né? Você poderia explicar, acredito que ou numa norma NBR, ou num CONAMA, ou em algo similar a isso? Vamos lá, né? Eu vou te dar um caso bem específico de um cliente nosso que eu fui visitar, inclusive na semana passada, né, com o nosso engenheiro ambiental da empresa. E chegando nesse cliente, a gente foi para fazer outra coisa, né? A gente coletou o resíduo desse cliente, levou para o laboratório para fazer uma análise, né, da resolução CIMA 145, que era inclusive sobre o assunto anterior. Veio o parâmetro que ele dá de combustão e o do cliente não deu parâmetro. A gente queria entender o porquê. Aí então a gente foi lá conhecer a empresa dele, conhecer o tipo de resíduo dele, ver como que eram os processos, né, internos da empresa. E nesse vai e vem, né, conhecendo a empresa do rapaz, a gente lá conversando, andando, paramos na baia de contenção dele onde ele guarda os resíduos, o famoso abrigo temporário de resíduos. E nesse abrigo temporário, aí eu notei que tinha algumas particularidades que precisava melhorar. Então eu pontuei com ele ali, por fora assim mesmo, dá pra você fazer isso aqui e tal, pra evitar que tome alguma multa. Aí então, Jonas, eu tenho um problema com isso, porque eu fui fiscalizado pela polícia e ela falou pra mim fazer assim. Aí a vigilância veio e falou pra mim fazer assado. Aí veio a CETESB, né, que é o nosso órgão, e falou pra mim não fazer nem assim, nem assado, fazer assim. O que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque cada um que vem aqui fala que o outro tá errado. Aí agora você mesmo tá aqui falando pra mim que tá errado. O que eu faço com isso? Quem tá correto? Qual informação eu sigo? Bom, nesse caso, a gente tem uma única opção, né? Nós temos a famosa NBR. A NBR, para quem não conhece, é a norma técnica brasileira. Quando alguém da legislação superior vem, né, a vigilância, eles vão falar assim, seguindo a RDC 222, você tem que fazer assim, assim, assim. Se ele não te falar qual é a normativa que está pontuando aquilo que ele está te falando, você não deve seguir porque ele está falando da boca para fora. Então a norma técnica brasileira é reta e clara, tá? Então lá fala sobre os resíduos sólidos e líquidos, né, classe 1 para indústrias. Tá? Então é só para indústrias. Chegando lá você vai ver que o resíduo sólido ele tem algumas especificações que eles pedem. Quer que coloquem tambores, tá? O tambor tem que ser laranja. Ele quer que o tambor para resíduos sólidos esteja em cima de pallet, tá? Então você pode colocar 3 tambores em cima de um pallet só, devidamente identificado, e você pode colocar ali dentro um saco ali para poder colocar os resíduos, para não ficar diretamente no tambor. Tá? Aí essa área tem que ser uma área tampada, tem que ter uma altura específica, tem que ter identificação, ela tem que ser fechada com cadeado, esse cadeado tem que ter uma chave para uma pessoa ou duas específica da empresa poder ir lá e fazer a movimentação. Gerou um resíduo na fábrica, você pega, vai lá, destranca, abre, coloca os resíduos e lacra de novo, porque qualquer pessoa não pode estar mexendo. Fora isso, aí tem a parte líquida, né? A parte líquida você tem que colocar lá em bombonas, tambores, IBCs, né? Aí você pega o IBC e coloca em cima de um dique de contenção, que para quem não conhece o dique de contenção, é aquele famoso pallet amarelo e preto, né? De plástico, que ele é grande, ele contém em caso de rompimento. Digamos que tá ali, aí você tem uma empilhadeira. Aí sem querer, acontece alguma coisa, o cara desvia, pum, bateu na bombona, vazou. Cai no dique e não cai no solo. Se cai no solo, você vai ter que ir lá, arrancar o solo, fazer
um laudo para ver se não contaminou. Se contaminou, vai ter que retirar mais solos ainda, imagina o trabalho. É mais fácil você ali comprar um dique de contenção e colocar. E tudo isso aí você está respaldado pela norma técnica brasileira, que é a NBR 2004. Então assim, você não precisa saber eu falando para você e nem esperar que a polícia passa lá e fala para você fazer assim. Se ele vir para você falar assim, não tá certo, você puxa ali a norma e fala, ó, tô seguindo a norma técnica brasileira. Aí ele se vire com as pessoas lá do alto escalão que tá fazendo isso, né? Que não é a gente. A gente só segue o que é criado pelos nossos criadores das normas ambientais. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre a parte de armazenamento temporário e sobre as normas que devemos seguir hoje, né? Pelo menos da parte industrial. Que legal, que show, que aula, né? A NBR é NBR? NBR 2004. 2004. 2004. De que ano? A NBR 2004, se eu não me engano, a última atualização dela foi em 2008, tá? A NBR 2004/2008. Perfeito, NBR 2004/2008. 2004/2008. Aí lá tem todos os códigos extensos mostrando para você. Você pode filtrar, né, com Ctrl F ali, procurar especificamente o que é que você precisa, ou pedir um resumo ali pro ChatGPT, que é mais rápido, e ele cria para você. Como eu sempre digo, sobre sustentabilidade, sobre descarte ambiental, a gente ainda tem tenridade de conhecimento, mas é sempre bom a ajuda e o apoio de um especialista, assim como a Seven oferece, né? A gente tem aqui então um profissional tão capacitado comercialmente e com conhecimento onde pode trazer melhorias para sua empresa, seja na área de documentação ou também de descarte adequado e regularizado. E esse foi o Papo com o Especialista. Jonas, eu quero te agradecer pelo conhecimento compartilhado. Vejo que é um poço realmente de conhecimento e informação, que passa não só para mim, quanto para os nossos empresários. Você gostaria de declarar algo? Só tenho a agradecer mesmo, né, a oportunidade, e precisando novamente, estamos sempre à disposição, inclusive não só você para o bate-papo, mas sim, né, nossos internautas que vai estar vendo essas imagens e tiver curiosidade, quiser ligar na empresa, pedir mais informações, nós estamos aqui à disposição para estar atendendo, né, e respondendo qualquer tipo de pergunta. Jonas, muito obrigado.